Fala, segundão! Um beijo para todos vocês. Vamos continuar o nosso material. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a aula 16, tá bom? É uma aula sobre os imigrantes e o papel dessa galera na construção da sociedade brasileira. Essa aula ela tem dois objetivos principais, eu começo ela falando por eles. O primeiro é o seguinte: você sabe a história da sua família? Nós somos formados por imigrantes. Não tem como. O nosso próprio sobrenome é uma demonstração clara disso. Portanto, que essa aula sirva de inspiração para vocês tentarem ir em busca da sua história e entender o porquê que vocês estão aqui nesse momento comigo. O meu avô, ele criou um livro sobre os ribeiros de Iguape. E foi nesse livro que eu entendi a família do meu pai fugindo de uma gripe espanhola na Europa e vindo aqui para o Brasil, se localizando no Vale do Paraíba para começar a plantar banana e pensar num desenvolvimento familiar da minha família. Então isso para mim é muito interessante, é muito rico. Eu me coloquei no lugar dos meus antepassados e tentei entender um pouco mais da dificuldade que era a travessia do Atlântico pelos navios e tudo isso para realizar um sonho de ter uma casa, de ter um trabalho e, de certa forma, ter dignidade. Vá atrás da sua história, que essa aula sirva de inspiração para isso. E, além disso, o segundo objetivo dessa aula é fazer com que você entenda claramente a tamanha importância que os imigrantes tiveram na construção da sociedade brasileira. Então, nós somos um país formado pela mistura de imigrantes e isso é muito importante para a gente entender um pouco mais sobre a sociedade brasileira. Nesse quadro da Tarsila do Amaral, chamado Os Operários, que ela vai pintar em 1933, a gente começa a ter essa noção dessa tamanha mistura das características da população que habitava o Brasil. E essa mistura se dá justamente por essa miscigenação, muito em função das diversas imigrações que nós recebemos no nosso país. Então esse quadro é muito interessante para a gente entender que nós somos um país miscigenado e muito em função da vinda de diversos imigrantes de diversas nacionalidades para o Brasil. Somos, portanto, um país formado por brancos, colonizadores, imigrantes europeus, principalmente, e mais além disso, índios e negros. E a comunidade indígena e os negros a gente vai trabalhar na aula 17 e 18. Hoje vamos focar principalmente nos imigrantes. E aí é interessante a gente associar a vinda dos imigrantes no Brasil com alguns contextos históricos que nós estávamos vivendo nesses momentos. Por exemplo, aqui, no final do século XIX, a gente estava tendo a abolição, da escravidão no Brasil e a necessidade de uma importação de uma mão de obra estrangeira para trabalhar principalmente nas lavouras daqui da região centro-sul do Brasil. Um caso clássico é o Vale do Paraíba, com a produção cafeeira. Então esse gráfico é importante para a gente analisar os picos de imigração no Brasil com justamente os contextos históricos de desenvolvimento econômico. Se a gente olhar para o meio do século XX, o nosso programa de desenvolvimento industrial necessitou de uma mão de obra mais capacitada que no Brasil nós ainda não tínhamos. Portanto, aumenta esse fluxo migratório. E essas quedas, elas são acompanhadas de alguns programas de controle dos fluxos imigratórios, como a gente teve no governo Vargas e como a gente teve na ditadura militar brasileira. Então é interessante a gente analisar esses picos e essas quedas com relação aos contextos históricos. E olha que interessante. No ano de 1909, nesse ano específico, o Brasil recebeu muito mais imigrantes. Primeiramente, espanhóis, depois portugueses e, em terceiro lugar, os italianos. E isso mostra para nós justamente os sobrenomes predominantes que nós temos no Brasil. A gente recebeu muito mais imigrações italianas, espanhóis e
portuguesas no Brasil. E essas imigrações, elas se refletem nos nossos próprios nomes. Então, olha que interessante, né? Essa relação entre a nossa história e os dados que a gente vai, né, tá começando a analisar aqui. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é um carimbo, né? E algumas anotações dos fluxos dos imigrantes dentro dos navios que traziam essas pessoas para cá. Esse aqui, por exemplo, é de 1890 e é um navio que sai de Gibraltar, na região da França, e vem para o Brasil. Muito interessante, né, a gente pensar nessas histórias. E olha só a lista de passageiros desses navios, essa é uma organização, né, que eles tinham para trazê-los para cá. Esses são os italianos, que vieram para o Brasil, principalmente para o interior de São Paulo, no cultivo de café. Esses são os japoneses, que completaram em 2010 100 anos da sua imigração para o Brasil. Japoneses que vieram muito mais para a região do Vale do Ribeira, constituíram uma cidade chamada de Registro, e lá a plantação de banana foi a atividade econômica predominante deles na região. Mas a gente teve muita imigração árabe, no caso aqui os libaneses, que vieram para São Paulo, principalmente constituir as atividades comerciais, criando o Mercadão de São Paulo, o Mercadão de Taubaté e outros fluxos econômicos no Brasil. Tudo isso que eu mostrei para vocês a gente encontra nesse acervo digital do Museu do Imigrante na cidade de São Paulo. Então é muito interessante você entrar lá e começar a procurar a sua família. Quando as pessoas vão atrás da sua história, elas buscam esses acervos, e eu acho muito interessante você fazer esse trabalho logo depois que essa aula for encerrada. Esses imigrantes, eles vinham ao Brasil e se constituíam em algumas regiões, em alguns territórios das cidades onde eles se dispunham a buscar aí a realização de um sonho. Essa região é o bairro da Liberdade, em São Paulo, um bairro que foi constituído principalmente por japoneses. Temos também a cidade de Campos de Jordão, que teve muita referência alemã para sua construção urbana, assim como a cidade de Olambra, perto de Campinas, no interior de São Paulo, uma cidade das flores, é uma cidade que mais exporta flores do Brasil para a Europa, e em Olambra eles vão construir uma cidade num padrão arquitetônico holandês. E isso é muito interessante, que a gente começa a ver que essa imigração ela foi muito importante para a alteração dos espaços geográficos no Brasil. E olha que legal, quem mais vem ao Brasil? Depende, é um fluxo curto, de pequena duração de tempo, principalmente um fluxo turístico, aí a gente tem mais europeus vindo para cá. Mas é um fluxo permanente para se morar e buscar a realização de um sonho, aí a gente já tem muito mais vizinhos brasileiros vindo para cá, que é uma coisa muito interessante para a gente interpretar a diferença de um fluxo de imigração permanente e temporário e quem o Brasil mais recebe de imigrante. Olha só, nesse slide a gente observa que a gente mais recebe haitiano, boliviano, venezuelano, colombiano, porque são as pessoas que estão próximas da gente que tem o Brasil como um país atrativo. Mas eu acredito que você queira um dia, quem sabe, imigrar para uma região europeia. E aí a gente começa a entender que imigração é um movimento em função de uma desigualdade socioeconômica que o mundo vive. E esses imigrantes, eles vêm mais ao centro-sul do Brasil, buscando aí sucessos econômicos. Note que Roraima ganhou um destaque em função do fluxo dos venezuelanos que vieram ao Brasil em função da crise humanitária que eles estão vivendo. E para terminar a nossa aula, imigrante não é refugiado. A grande diferença é que refugiado ele migra forçado, ele não queria migrar. Mas em função de algumas epidemias, perseguições políticas ou guerras, eles são obrigados a realizar esse fluxo. Portanto, olha o número de haitianos que vieram ao Brasil nesses últimos anos solicitar refúgio ao Brasil. E os venezuelanos, em função da crise humanitária que estão vivendo? Essas informações são muito importantes e aí a gente tem que pensar no lugar deles. Será que essas pessoas têm oportunidade de vida em São Paulo? Quer saber sobre isso?
assista esse breve curta de 25 minutos, muito interessante para a gente entender como é a vida do imigrante numa cidade como São Paulo. Alguns números gerais, como por exemplo, 258 milhões de pessoas eram imigrantes, se eu não me engano, no ano de 2017 no mundo. E no Brasil hoje, nós temos um número inferior a 1 milhão de imigrantes vivendo em território brasileiro. Galera, nos coloquemos no lugar desses imigrantes. Não é fácil ser imigrante num país que não fala a sua língua, que não é a sua cultura, e a gente tem que dar a mão, tem que estender a mão para essas pessoas, porque elas vão precisar de ajuda para se fincar, né, dentro de um país que não é o seu, e que a gente faça isso por eles. Um grande beijo. Vamos continuar trabalhando esses assuntos na aula seguinte. Fiquem bem e cuidem-se.